Boa noite. Que alegria estar com vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass, né, que vai tratar hoje de um tema, inclusive, que está transformando o mercado de trabalho atual. A saúde mental nas empresas. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? É um assunto super bombado, super hypado, como dizem aí, nas redes sociais, né? E com tanta coisa nova surgindo, NR1, certificação em saúde mental, ISO que fala de riscos psicossociais, enfim, hoje eu venho mostrar para vocês algumas novas tendências e dados importantes, relevantes para a gente poder refletir, considerar sobre esse universo do trabalho e também contar uma novidade. E essa novidade inclui aí uma tendência profissional, que é o consultor em saúde mental e felicidade corporativa. Se você nunca ouviu falar disso, fica por aqui nessa live que a gente vai desmembrar esse assunto até você compreender do que é que eu estou falando e qual que é a vertente, para onde que esse caminho está nos levando, né? E para quem não me conhece, meu nome é Michele Godoy, eu sou psicóloga, professora, e também amo, né, esse universo do trabalho, sou apaixonada aí pelo desenvolvimento de pessoas, pelo desenvolvimento de novas lideranças, e diante dessa temática da nossa live, eu já começo com uma provocação, hein? Eu quero aí provocar vocês a pensarem o seguinte, são dois pontos aí que eu gostaria que vocês refletissem, que vocês pensassem um pouco sobre. Você sabia que saúde mental está na lista dos assuntos mais priorizados pelas empresas hoje em dia? Você sabia disso? Talvez por uma exigência dessa nova normativa, né, por uma exigência também dessa atualização da NR1 voltada para os riscos psicossociais e as empresas estarem ainda perdidas sobre como proceder, o que fazer, tanto que o prazo foi prorrogado, né, para que as empresas se adequem às novas exigências da NR1 até 2026, e isso virou uma pauta importante dentro das empresas, mas não só por isso, né, devido aos cargos voltados para essa necessidade, devido principalmente a essas novas tendências que colocam a saúde mental como uma prioridade grande para as empresas, também está surgindo no mercado uma nova profissão, que pode ser designada aí para profissionais que desejam buscar algo com mais propósito, que faça mais sentido, principalmente para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha com gestão, e que talvez você ainda não tenha ouvido falar, né? Então, assim, será que você já ouviu falar sobre consultor em saúde mental e FIB? FIB aí, que é a felicidade interna bruta. Então, nós vamos tratar sobre isso nessa live, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nessa live, e diante, né, de tanta gente me mandando mensagem, Michele, fala mais sobre isso, fala mais sobre saúde mental, fala mais sobre essa tal de FIB, o que é isso? Eu resolvi fazer essa live hoje para a gente tirar todas as dúvidas, né, e explicar para vocês por que esse papel desse consultor em saúde mental está tão em alta, né, de onde que surgiu essa nova tendência, o que respalda essa afirmativa sua, o que você está falando, né? Me conta mais sobre esse assunto, e aí eu estou aqui para isso hoje. Então, vamos começar entendendo essa questão dessas prioridades. Por que saúde mental nas empresas passou a ser uma prioridade para as empresas? E a gente está aqui no mês de agosto, né, pensando que agosto, setembro, até novembro, muitas empresas promovem o que a gente chama de CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E eu tenho sido muito chamada para palestras, para eventos, para falar um pouco mais sobre não só as atualizações R1, mas também para falar sobre a importância da saúde mental no trabalho. Então, vamos começar trazendo alguns dados importantes aqui para vocês. Dados que eu trago da Organização Mundial do Trabalho, do Ministério do Trabalho e também da Previdência Social. Somente de 2023 para 2024, o número de afastamentos por saúde mental no Brasil chegou a 68% em relação ao ano anterior. Então, olha, de 2023 para 2024, o aumento de afastamentos por saúde mental no Brasil aumentou 68%. Então, gente, isso aí, por si só, já é muito alarmante. A Organização Mundial da Saúde já declarou que o estresse e o burnout custam trilhões
a economia global, representando, então, 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano. Então, isso é um prejuízo, não é só no nosso país, isso é um prejuízo para a economia global. E esses números, eles revelam, né, o maior número e o maior aumento relacionado às questões de transtornos e adoecimento mental já visto na história. E mais, as grandes empresas já têm metas, inclusive, de saúde mental dentro das suas práticas de gestão de pessoas e dentro das suas práticas ESG. Para quem não conhece, ou não entende o que significa esse termo, já já eu explico um pouco mais. Então, o que significa isso na prática? Na prática, significa que saúde mental não é mais só benefício, não. Saúde mental agora é estratégia de negócio. E sai na frente quem está antenado com essa tendência, sai na frente quem está preocupado com essa questão, sai na frente quem tem a mentalidade aberta para fomentar a saúde mental, o bem-estar, a qualidade de vida e o equilíbrio no trabalho de uma forma geral. E como o RH sozinho ele não consegue dar conta de tudo, dar conta de todas as demandas, está surgindo aí um novo profissional que trabalha, às vezes, como business partner, que pode trabalhar como consultor, que os profissionais voltados para a saúde mental e a felicidade corporativa. Então, geralmente, essas pessoas atuam como consultores externos, alguém que vai trazer essa temática como pauta prioritária dentro das empresas e vai trabalhar para uma mudança de mentalidade e para, de fato, incluir, né, dentre as práticas já realizadas, novas práticas voltadas à saúde mental no trabalho e à mitigação do que a gente chama de riscos psicossociais. Ou seja, a gente não está falando aqui de modinha mais. A gente está falando de uma mudança cultural, de uma mudança social e de uma mudança de mentalidade, também vista agora como uma profissão do futuro, que une propósito, né, e mercado. Interesse mesmo de mercado, porque se a gente está falando aqui de prejuízo aos cofres públicos, né, e privados, porque a gente está falando de empresas, tanto públicas quanto privadas, trabalhos presenciais, trabalhos híbridos, trabalhos home office, a gente está falando aqui de problemas que atingem a todas as categorias profissionais, independentemente, né, do seu ramo de atuação, independentemente se ela é pública, se ela é privada, se ela é mista, né? Então, assim, a pergunta que eu faço aqui é: quem aqui sente que as empresas estão começando a falar mais de saúde mental? Me conta, manda aqui, manda no chat, manda a sua opinião e me fala, coloca um sim aqui se você já percebeu isso. Eu tenho absolutamente certeza que você também já percebeu que as empresas estão começando a falar mais sobre isso, né? Mesmo que não dominem o assunto, mesmo que não entendam, elas já estão buscando mais referências, estão buscando profissionais capacitados para falar sobre e estão procurando, pelo menos, entender aonde que isso vai levar, né? Mas, antes mesmo da gente prosseguir por aqui na nossa live, pode ser que você também nunca tenha ouvido falar no conceito, né, no termo ESG. E eu vou explicar rapidinho, só para a gente poder acompanhar juntos essa live. Então, o que significa o ESG? ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou seja, é um conceito que envolve o meio ambiente, né, questões ambientais, sociais e também de governança. Então, é um conjunto de práticas que vão mostrar, principalmente para as empresas, o quanto elas são ou podem ser responsáveis e sustentáveis nos seus negócios. Sustentáveis nesses 3 pilares. No pilar ambiental, ou seja, como é que a empresa cuida do meio ambiente, isso em relação ao uso dos recursos, a redução, por exemplo, da poluição, as ações de sustentabilidade que ela promove, né? Tudo isso voltado para o meio ambiente. Se é uma empresa preocupada com o ambiente onde ela está e com aquilo que ela deixa para aquela comunidade, né? Na parte social, o pilar social já vai dizer assim, como é que a empresa se relaciona com as pessoas. E essas pessoas incluem o seu público interno, no caso, os seus funcionários, né? E também o seu público externo, os seus clientes, a comunidade, a diversidade, a saúde mental, o bem-estar dos colaboradores. E, por fim, a gente tem a governança, que é como é que a empresa é gerida na prática. Será que essa empresa é ética? Será que ela é transparente? Será que ela tem um compliance ali dentro? Né? Se ela promove práticas justas, enfim, então é um conjunto de práticas que vão aí ser embasadas nesses 3 pilares, ambiental, social e de governança.
Então, dentro do que a gente está falando, o conceito de saúde mental, ele vai caber muito dentro aí, tanto do pilar social, né, de pessoas, quanto também no pilar de governança. E por que que isso é importante, Michele? É o que muita gente deve estar se perguntando aí. Bom, gente, investidores, clientes e os colaboradores, eles estão começando a ficar cada vez mais exigentes e também atentos para essas práticas. E eu não estou falando aqui só de investidor, de cliente e de pessoas que colaboram indiretamente com a empresa, não. Eu estou falando principalmente do seu colaborador interno, do seu funcionário, né, que também vai fazer questão, começa a fazer questão de trabalhar numa empresa que leva a sério, né, os seus talentos, que leva a sério essas questões, e aí acabam criando um impacto muito mais positivo no mundo, na comunidade, e frente também aos seus competidores. Isso acaba atraindo maiores talentos, né, e tornando essas empresas cada vez mais competitivas. Então, o S de social, do ISD, ele ganhou força nesses últimos anos, né, principalmente agora do ano passado para cá, porque ele inclui tanto a saúde mental quanto a felicidade no trabalho, como parte essencial da sustentabilidade corporativa. E aí, é exatamente aí que entra o papel do consultor de saúde mental e felicidade interna bruta. E o que é, Michele, a felicidade interna bruta? Vamos entender, vamos esclarecer esse conceito que gera tanta curiosidade. Felicidade interna bruta, ou FIB, como muitos gostam de chamar. Esse termo nasceu num país chamado Butão, que é um pequeno país na cordilheira do Himalaia, no continente asiático. E esse conceito, esse termo, ele surgiu na década de 70. E o rei desse país decidiu que medir riqueza pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, não era suficiente. Mas, para que fosse de fato considerado um país rico, também deveria ser medido o nível de felicidade da população. Olha que interessante. Então, enquanto o PIB mede o crescimento de um país por fatores econômicos, né, pela renda da população, pela renda per capita, a FIB, a felicidade interna bruta, leva em conta questões como, por exemplo, a qualidade de vida, o bem-estar psicológico, valores culturais e principalmente a preservação ambiental. Ou seja, na ideia desse conceito, não adianta nada um país ser muito rico em detrimento ou às custas da saúde mental e da qualidade de vida da sua população. Né? Olha que interessante essa visão e esse olhar. E aí, como é que isso chega nas empresas, né? Se isso foi feito dentro de um país, pensando na realidade daquele país. A FIB, a felicidade interna bruta, é diferente, não tem nada a ver com o clima organizacional, tá, gente? A gente começa por aí. Por quê? Porque ela olha o equilíbrio entre saúde emocional, saúde mental, propósito, relacionamentos saudáveis e produtividade sustentável dentro do ambiente corporativo. Então, de maneira muito resumida, né, no mundo corporativo, nas empresas, esses pilares, eles podem, então, ser traduzidos em ações voltadas tanto para o equilíbrio do trabalho e também da vida pessoal, para investimentos na área de saúde mental, para a diversidade e também para uma liderança mais humanizada. E no Brasil, algumas empresas já reconhecem a importância da felicidade no trabalho, né? A importância como um ativo mesmo, da felicidade como um ativo. Um dos exemplos mais recentes que a gente tem hoje no nosso país é o do Gustavo Werneck, que ele é CEO da Gerdau. Ele foi lá no Butão para aprender mais sobre felicidade interna bruta e aplicar esses conceitos na empresa, na companhia. Então, já existem algumas iniciativas e algumas empresas que medem a felicidade como indicadores-chave do seu negócio. Né? Então, olha que interessante. Como indicadores-chave estratégicos da sua empresa. Isso significa que a felicidade virou, então, uma métrica de gestão. Né? E isso vai abrir um campo enorme para o trabalho de consultores que vão se especializar nessa vertente, se especializar nessa área. Então, a felicidade, gente, ela, principalmente eu estou falando de felicidade corporativa, felicidade no trabalho, ela está diretamente ligada à liderança e à cultura organizacional. Somente empresas que estão abertas a uma cultura de felicidade, a uma cultura de saúde mental, é que vão estar criando o caminho
né, para que gestores de RH, para que líderes, para que profissionais ali da sua empresa possam, então, com responsabilidade, cuidar das pessoas, dos colaboradores, em especial também são aquelas empresas que devem pensar o seguinte: olha, quem tem que fomentar a cultura da felicidade corporativa somos nós, lideranças, né? São as cabeças da empresa, é a parte estratégica da empresa mesmo. Então, toda essa ideia, toda essa lógica que funciona muito bem no Butão, está sendo trazida aos poucos para o Brasil. Algumas empresas estão desbravando esse caminho e mostrando que é possível, sim, investir tanto em saúde mental quanto em felicidade interna bruta. Lá no Butão, o ministro da Educação, ele vai dizer assim que as empresas que apostam em felicidade e também no bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, estão se tornando mais competitivas no mercado de trabalho e elas vão prosperar no futuro muito próximo, né? A ideia é que se a gente cuida das pessoas, se a gente dá devida atenção para essas questões, as pessoas também vão cuidar da empresa, vão cuidar da organização, né, pelo princípio aí da reciprocidade. Então, a ideia de felicidade interna bruta chega a ser um conceito que deixa de lado o subjetivismo para se amparar em alguns pilares, onde ela pode ser, de fato, medida e ela pode ser incorporada às práticas de gestão daquela organização. E aí, o que muita gente deve estar se perguntando é, então, quem que pode se tornar um consultor, né? Como é que eu posso me tornar um consultor de saúde mental, de felicidade interna bruta? Bom, outra pergunta que me fazem muito: Michele, esse papel é só para psicólogo? Só eles podem trabalhar, né, com a ideia de fomentar a saúde mental, de criar estratégias de saúde mental nas empresas? E a resposta é não, gente. Né? Não é só uma área voltada para psicólogo. Claro que os psicólogos têm uma base forte, né? É claro que isso também pode ser feito por profissionais da área de saúde, mas também, e não diferente, pode ser feito, praticado, as pessoas podem estar se aperfeiçoando nessa linha, principalmente profissionais de recursos humanos, os coaches, os gestores, né, consultores de bem-estar e os líderes que queiram atuar nessa frente. E o mais importante aqui não é o diploma, mas sim as competências. Quais competências? Primeiro, ter uma comunicação mais empática, né, ter a capacidade de fazer um diagnóstico, né, sobre a cultura da empresa, sobre o clima da empresa e sobre os níveis de saúde mental e felicidade interna bruta, conhecimento sobre esses temas, no caso, saúde mental, ISD, gestão de pessoas, FIB, enfim, né, ou seja, se você tem paixão, se você tem interesse por gente, interesse genuíno, né, se você gosta de trabalhar com pessoas e tem vontade de transformar o mundo do trabalho, de transformar esse universo, esse papel pode ser seu. Porque o que a gente mais vai encontrar são cabeças muito fechadas de que não é possível ser feliz no trabalho, de que não, o trabalho é para a gente penar mesmo, é para a gente sofrer. Mas eu venho aqui dizer para você que se essa mentalidade permanecer, por muito pouco tempo, essa empresa tende a falir, porque as pessoas não querem mais trabalhar às custas da sua saúde mental, não querem mais trabalhar às custas de adoecimento, né? Elas querem ser felizes, sim, elas desejam ser reconhecidas, serem valorizadas, e elas esperam que, no mínimo, as empresas sejam capazes de promover ambientes saudáveis. Então, isso é muito importante para a gente pensar que tipo de profissional eu quero ser, né, ou que modo de atuar, que forma de me colocar ali naquele ambiente eu quero desenvolver para mim. Então, eu gostaria que a gente fizesse aqui agora uma reflexão breve, tá? E essa reflexão, ela é baseada em 3 perguntas que eu vou te fazer. Se você está vendo essa live depois, para o vídeo, né, pensa sobre, anota, escreve, tenta ver aí onde que você se encaixa nesse papel. Pensa mentalmente, né, qual opção parece mais importante para você. A primeira opção, a primeira pergunta, né, vou dar 3 opções em cada pergunta, vou dar 3 perguntas aqui e 3 opções. Vai pensando mentalmente, vai escrevendo, vai aí se organizando no seu pensamento. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quando alguém do seu time, assim, quando alguém da sua equipe está em crise, quando algum membro, algum colega do trabalho, alguém do seu time, se você for gestor, estiver em crise, o que você tende a fazer? Você tende, letra A,
a ouvir essa pessoa com atenção, você tende, letra B, né, a oferecer solução rápida para essa pessoa, ou você tende, letra C, a evitar se envolver, já que o problema não é seu. O que você tende a fazer? Pensa aí. Essa é a primeira pergunta. Põe letra A, B ou C, anota no papelzinho. Segunda pergunta. Numa empresa onde o clima está pesado, né? Onde as pessoas estão ali trabalhando um clima bem carregado, a gente sente isso, né? Você sente, letra A, motivada a propor mudança, né? Você quer mudar aquele ambiente, quer melhorar, quer deixar ele mais feliz, mais leve. Letra B, você é indiferente, tanto faz para você se o clima tá bom, se tá ruim, você é por você só. Ou letra C, você se sente sobrecarregado, cada vez mais desenergizado, desmotivado. Qual que é, né, o seu lugar aí nesse ambiente? E terceira pergunta, se você gosta de estudar aí sobre bem-estar, comportamento humano, inovação no trabalho, você gosta? Isso para você é um tema importante? Você gosta de falar sobre motivação, de autoconhecimento, inovação no trabalho, comportamento humano? São temas que te envolvem, que você se sente atraído? Você acha que muito, letra A, você se sente muito atraído, letra B, você se sente mais ou menos atraído, ou letra C, não, você não gosta de trabalhar com isso? Bom, diante dessas três perguntas, anota aí, hein? Anota aí no seu papel, pergunta número 1, pergunta número 2, pergunta número 3, A, B ou C. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se você marcou dessas três questões, a maioria de letra A, significa que você tem sim um perfil muito alinhado para ser um consultor de saúde mental e felicidade interna bruta, né? Porque você é uma pessoa genuinamente interessada no outro, quer fazer acontecer, quer melhorar aquele ambiente, quer provocar mudanças, né? Se você marcou a maioria letra B, você pode sim se desenvolver nessa direção. Você ainda não está aí a ponto de ser um consultor, mas é algo que pode despertar a sua atenção. E se você tiver marcado a maioria, a letra C, talvez não seja o seu caminho agora, né? Mas, quem sabe, você desperta aí a sua atenção, a sua curiosidade depois da live de hoje, depois dos conhecimentos que você tiver aqui. Bom, tudo isso mostra que existem caminhos que você pode escolher, e é uma escolha também, tá comigo aqui no canal, tá comigo nas lives, tá comigo nesse conteúdo, né? Porque o mais importante para mim aqui é que você reflita sobre como é que você pode usar o seu talento, as suas habilidades, as suas competências para transformar ambiente de trabalho em ambientes saudáveis, sustentáveis, né, e também mais felizes, ok? Então, se você tem esse perfil meio de inconformismo, né, com a situação que está dada, talvez essa seja uma profissão para você. Então, não necessariamente o que eu estou propondo aqui tem a ver diretamente com quem está no RH. Eu acho que todo bom profissional, ou um profissional que deseja crescer na sua carreira, ele pode sim ser um profissional voltado aí para a mudança no seu ambiente de trabalho, no seu espaço, sendo aí um consultor interno de saúde mental e felicidade corporativa. Eu acho que é um propósito muito digno e muito lindo da gente fazer acontecer. É claro que não é algo que a gente vai despertar nas pessoas do dia para a noite, mas com método, com prática, com caminho certo, a gente consegue, inclusive, convencer as pessoas de direito, né, as pessoas que de fato têm o poder e a autonomia para decidirem dentro de uma empresa a comprar essa ideia, porque todo mundo sai ganhando. Quando a gente fala que uma empresa é uma empresa certificada em saúde mental, quando uma empresa está dentro de todas as questões aí que a norma NR1 traz, então é gostoso estar numa empresa assim, faz bem para a gente trabalhar numa empresa assim. Bom, na próxima live eu vou abrir a caixa preta, hein? A caixa preta e mostrar exatamente o que é que um consultor faz na prática e como é que é o seu dia a dia de trabalho. E você, claro, é o meu convidado. Se você ficou curioso, né? Se você já se imaginou nesse papel, você não pode perder essa live. Então, me acompanha aqui no meu Instagram, me acompanha porque nesse canal, nos stories ou no feed, eu vou estar trazendo mais informações sobre saúde mental nas empresas e felicidade corporativa. E você é o meu convidado para a próxima live, que eu vou chamar, né? Seja aqui pelo Instagram, seja no canal aqui do Meet. E vem comigo, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê na próxima live. Grande abraço. Tchau, tchau.